Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas esse vai ser o meu segundo desabafo, né, nesse canal. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que todo mundo fala, né, só que esquecem alguns detalhes. Não se preocupem com o externo, não, vai ter um barulhinho, né, vai ter algumas coisas, porque hoje é domingo, e tem muita gente em casa, criança, cachorro latindo, faz parte. Então, qual que é o assunto da Umbanda que eu queria trazer para vocês, e mais especialmente da minha Umbanda? Vocês já notaram que os nossos filhos de santo, e o recado é realmente só para os pais e mães de santo, os nossos filhos de santo, eles se preocupam com a casa de axé no dia da função. Então, certo? Em parte, sim. Eu tive uma gira aqui na casa, já tem uma semana, né? Esse final de semana não tivemos gira, vamos ter no próximo, que vai ser na sexta-feira. E dentro desta uma semana pós-gira, eu fiquei analisando, sabe? Quem entrou em contato comigo e perguntou se eu precisava de alguma ajuda dentro do barracão. Não é ajuda para a mãe de santo, é dentro do barracão. Por quê? Os nossos filhos de santo, eles são os nossos filhos de santo quando estão aqui. Porque quando eles estão lá fora, muitas das vezes, eles esquecem que essa estrutura, né, ela continua de pé mesmo quando eles não estão aqui. E com tudo isso, você que é pai e mãe de santo, você tem que pelo menos uma vez na semana dar uma olhada no seu terreiro, né? E aí eu estou colocando o prazo máximo, porque a gente não pode deixar o nosso barracão realmente às moscas, mesmo para quem não mora lá no terreiro, né? Tem muitos pais e mães de santo que não moram no terreiro, e eu acho maravilhoso isso. No meu caso, sim, eu moro, né, no mesmo endereço do barracão. Então, eu tenho um olho de coruja, então todos os dias eu sei se quebrou alguma coisa, se estourou alguma coisa, se precisa de alguma reforma, né? A gente tem que olhar os banheiros, a gente tem que olhar as cozinhas. De repente a pia entope, de repente o vaso entope, de repente um cano quebra, e isso em todos os terreiros. Eu acho que 85% dos barracões que existem hoje estão em constância, reforma. Isso para aqueles que já estão concluído, né, a sua obra oficial. A sua grande maioria, como eu, ainda está em construção de muitas das suas dependências de terreiro. E aí, esses filhos de santo amados que nós temos, que esquecem que durante essa semana, não tem função, eles esquecem que o barracão também fica com poeira. Eles esquecem que o barracão também fica com teia de aranha. Eles esquecem que a quartinha do santo, principalmente durante essa semana que não tem função, elas também vão precisar ser limpas, algumas com água, outras com outros elementos, né? Mas durante essa semana, tudo isso vai ter que funcionar. E aí eu vou trazer para a minha experiência do momento, tá? Eu vou ter duas semanas, tá? Vamos botar aí 10 dias, onde de fato, vou botar 10 dias porque eu vou tirar o sábado e o domingo como se fosse a minha folga. Mas aí eu vou colocar de segunda passada até a próxima sexta-feira, 10 dias. 5 mais 5. 10 dias onde não tem ninguém nesse ambiente. Digamos que isso aconteça no meu barracão, digamos que isso aconteça no seu terreiro, meu irmão e minha irmã, pais e mães de santo. Será que quando a gente for tocar a nossa curimba, quando a gente for tocar a nossa macumba, quando a gente voltar com a obrigação, né, aquele axé que você deveria se manter justamente com isso, com a higienização, com o olhar clínico, né, com a visão de águia, com a visão de coruja. Será que aquele axé ele vai estar ali bonitinho, arrumadinho, paradinho, esperando cada médium? É uma pergunta que eu faço para vocês. Eu não sei como funciona na casa de vocês, mas na minha casa funciona assim, tá? E eu não estou dizendo que eu quero que os filhos de santo estejam aqui 24 horas por dia. Não.
Só que entre uma função e outra, muitas das vezes levam-se 10 dias, outras uma semana, porque sim, tem mês que aqui a gente tem função uma atrás da outra, de 15 em 15, e tudo bem. Está dentro do cronograma, está dentro do calendário, meus filhos de santo têm acesso ao calendário, têm acesso às modificações que são feitas o tempo inteiro. E aí a minha pergunta é o seguinte, como é que funciona na casa de vocês essa manutenção, esse é o nome, da energia, do axé, quando não tem ninguém para varrer aquele chão? Quando não tem ninguém para observar se está acontecendo alguma coisa dentro das dependências do terreiro. Hoje é muito fácil, né, na rede social principalmente, os filhos de santo dizerem que tem que ter vida, que o barracão não é lugar para se morar, e eu concordo. Mas quando você deixa de cuidar da sua casa, você deixa a louça suja, você deixa um tapete cheio de poeira, você deixa as teias de aranha, o que é direcionado para você? Uma limpeza física e, no mínimo, uma limpeza espiritual. Porque é assim que funciona. Só que aí, trazendo para os nossos terreiros, trazendo para as nossas casas, isso é feito, de fato, quando tem função. Mas e quando não tem função? Será que aqueles que foram embora, no meu caso, na semana passada, deixaram o barracão em extrema limpeza e organização, que realmente eu não precisasse olhar durante esses 10 dias? Ou será que durante esses 10 dias, mesmo que eu não morasse no terreiro, eu teria a obrigatoriedade sozinha de olhar esse barracão? Ou essa obrigatoriedade de 10 dias, obrigatoriedade, tá? De 10 dias, ela pode ser conciliada, né? Ela pode ser remanejada. Porque dentro da teoria, a obrigação de um terreiro é sempre do pai e da mãe de santo. De tudo. Só que na prática, a gente não faz nada sozinho. E eu sou muito grata, sabe, a Oxalá, eu sou muito grata a Exu, porque eu nunca estive sozinha. Essas questõezinhas que eu tô trazendo aqui para vocês, elas são rotineiras, tá? Bem rotineiras. Mas eu nunca tô sozinha. Eu sempre tenho alguém que me ajuda, que me auxilia, né? Que segura na minha mão. Mesmo que esse alguém faça isso a cada 10 dias, ou a cada 15 dias, ou a cada 3 dias, ou a cada 5 dias. Eu tenho filhos de santo que faz isso. Nessa ocasião em especial que eu estou trazendo para vocês hoje é domingo, como eu falei, eu não tive, durante a semana, um filho de santo que veio para cuidar do axé. E nem que sequer perguntou se precisava de alguma coisa em relação ao barracão. E é importante a gente lembrar para eles e para a gente que toda essa estrutura física e espiritual, ela precisa de manutenção. E aí nós, babalorixás, elorixás, mãe de santo, pai de santo, dirigentes de um modo geral. Se você vai ao seu terreiro durante a semana para fazer um trabalho, por exemplo, para o seu cliente, que é o que acontece muito, né? Entre uma função e outra a gente acaba fazendo um trabalho para um cliente, para um próprio filho de santo. Então, querendo ou não, a manutenção acaba sendo de quem está usando aquele espaço religioso durante aquele processo. E aí aqueles filhos que às vezes aparecem uma vez no mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, ou a cada 5 meses, independente de pagar mensalidade, porque o assunto desse vídeo não é pagar. O assunto desse vídeo é presença. Será que a obrigatoriedade semanal de olhar um barracão, olhar um templo religioso, olhar uma casa de santo, é somente da mãe de santo, do pai de santo? Ou realmente é de toda a comunidade religiosa? Como é que funciona aí na casa de vocês? Falam para mim. Vocês têm um sistema rotativo? Vocês organizam isso? Isso funciona? Porque às vezes até mesmo a questão do sistema rotativo, que a gente acredita, a gente, né, faz todos os planos, a gente organiza uma tabela, fica aquela coisa fixada lá no mural do terreiro, fica tudo lindo e organizado.
Só que na prática acaba não funcionando. Por quê? Eu aviso que eu vou vir numa segunda-feira para fazer o que dá para me fazer. Só que aí quando chega na segunda-feira de manhã, eu acabo tendo um probleminha e eu não consigo chegar no barracão. Só que digamos que naquela segunda-feira, só eu me prontifiquei a estar lá. Então, de alguma forma, aquela limpeza e aquela organização daquele barracão, ela vai ser adiada. E aí talvez o meu irmão, ele só possa ir na sexta. E vamos colocar que até essa segunda, o barracão já ficou sem fiscalização de presença física, pessoas, no mínimo 5 dias. E aquilo começa a ser adiado, por vários motivos. Espiritualmente falando, meus irmãos, essa casa, ela se mantém esta energia de axé, de fato, sem a presença física, porque nós, como corpos físicos, como pessoas, é que trocamos os axés também. Quando é arriada uma comida, quando é arriada uma obrigação, quem levanta, quem lava, quem cuida, somos nós. O orixá, o santo, a entidade, ele está ali para recolher aquela energia, né? Que depositamos naquela oferenda, que depositamos naquele trabalho mediúnico. Então, assim, para nós, pais e mães de santo, mesmo quando a gente não mora no terreiro, a gente precisa ter um grupo de pessoas de apoio, principalmente, para cuidar do nosso barracão enquanto não se tem função. Porque senão, infelizmente, o axé não tem axé.